Fala galerinha, muito boa noite para todos e todas que nos acompanham aqui nessa humilde página, nesse humilde canal, para que a gente possa discutir tantos e tantos temas relacionados à saúde da mulher, né? De corpo e de alma. Nesses últimos meses, né, nós temos conversado muito sobre temas relacionados ao comportamento feminino. Nós conversamos muito sobre a questão da sexualidade, né? Conversamos muito sobre relacionamentos, mas, obviamente, que nós não falamos só disso por aqui. Estamos retomando todo um ciclo de conversas sobre o funcionamento do corpo feminino, né? E como essa mentalidade contraceptiva também pode fazer muito mal para o corpo, né? Não só mal para o seu comportamento, para a sua segurança. Conversamos muito sobre os prejuízos do contraceptivo para a vida do casal, né? E, obviamente, nós não podemos deixar de falar sobre os malefícios que o uso dos contraceptivos hormonais pode provocar no corpo da mulher em si. Todas as vezes em que eu converso sobre esse tema aqui, sempre surge essa dúvida, né? Em relação à possibilidade de trombose com os anticoncepcionais. Esse é um assunto que vira e mexe cai aí nas graças da mídia e se começa a discutir essa polêmica sobre os riscos de trombose associada ao uso dos contraceptivos hormonais. Muito do que se fala é um sensacionalismo, mas isso não quer dizer que nós possamos banalizar essa associação entre o contraceptivo hormonal e o aumento do risco de trombose, tá? Para a gente poder desmistificar, né, essa relação, para que a gente possa esclarecer isso de uma maneira bastante sensata, sem nenhum sensacionalismo, mas com muita seriedade, eu trouxe vocês hoje aqui para conversar comigo sobre esse tema de anticoncepcional e trombose, né? Para que isso serve, como isso se dá e qual é o risco real que uma mulher tem de desenvolver trombose usando o contraceptivo e por que muitas mulheres, né, você eventualmente conhece uma mulher, uma vizinha, uma amiga, uma familiar distante que seja, que passou por essa situação, né, e que se colocou em risco de vida por causa do uso dos anticoncepcionais. Então vamos ver qual é a conclusão a qual você vai chegar depois de tudo isso que nós conversarmos hoje. Correto? Pois bem, para que a gente comece a conversar sobre os anticoncepcionais de uma maneira geral, a gente precisa entender o que acontece, né? Qual foi o histórico da construção dos anticoncepcionais hormonais. O que está por trás dessa maravilhosa invenção, né? Revolucionária, que de uma maneira súbita transformou profundamente a vida das mulheres e trouxe novos problemas para a vida dessas mesmas mulheres com os quais elas nunca precisaram lidar, né? Que maravilha, que maravilha. Essa pílula que trouxe aí vários novos problemas que o remédio veio a provocar, né? Esse verdadeiro milagre, esse verdadeiro grito de independência, né, trouxe para essas mulheres. E vamos conversar um pouquinho mais sobre eles. Bom, os anticoncepcionais, eles são de fato uma das medicações mais utilizadas no mundo, tá? Então estima-se que a própria pílula, né, seja o anticoncepcional mais usado. E de fato, quando a gente traz números para o Brasil, se eu não me engano, ele é propriamente o anticoncepcional mais usado de todos, tá? Ele é o anticoncepcional mais usado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, aqui dados estatísticos que eu trouxe do Brasil aqui mais recentes. 27% das mulheres usam
o contraceptivo tipo pílula, tá? E ele é o mais utilizado de fato no mundo inteiro. 100 milhões de pessoas provavelmente utilizam o anticoncepcional no mundo, tá? Então, veja aqui, nós estamos falando de algo que faz parte da rotina da maioria das mulheres. Essas estatísticas elas são trazidas pela própria Organização Mundial da Saúde, e existe um motivo muito claro para que esse anticoncepcional tenha caído nas graças da mulherada, né? Que é esse mito da independência. E dentro de um contexto de revolução sexual, o anticoncepcional casou profundamente com esse pensamento, né, de que, sob a influência da pílula, essas mulheres estariam verdadeiramente livres para fazerem o que quiser. E o nome pílula acabou sendo o termo clássico, né, associado, que acaba representando a maioria dos anticoncepcionais. Mas a pílula clássica de anticoncepcional, ela é a pílula combinada de estrogênio com progesterona. Foi o primeiro modelo, né, de contraceptivo introduzido para uso em larga escala da população lá pela década de 1960. Tá? Vocês que ainda são usuárias de pílula devem perceber que as associações de estrogênio e progesterona da pílula clássica, que é a pílula combinada, que é o contraceptivo oral combinado, esse contraceptivo oral combinado, hoje em dia, ele tem doses de 15 a 30 microgramas de etililestradiol, que é um estrogênio sintético. Alguns anticoncepcionais, pouquíssimos anticoncepcionais, usam o estrogênio natural, por assim dizer. Mas lá em 1960, quando se lançou a pílula pela primeira vez, ela tinha cerca de 100 a 150 microgramas, né? E aí, você imagina que em 1960 ela foi lançada, sem grandes preocupações, por assim dizer, com o que essa nova medicação poderia gerar. E não muito tarde, em 1961, os primeiros eventos cardiovasculares associados ao uso dos contraceptivos hormonais já começaram a ser descritos, né? Então, os relatos de AVC, trombose e infarto relacionados ao uso dos anticoncepcionais começaram a ser descritos. Isso fez com que os anticoncepcionais fossem progressivamente modificados. Então, o que inicialmente tinha-se ali com uma dose de 100 a 150 microgramas de estrogênio começou a ter uma dose cada vez menor, 50. Hoje em dia, essas doses de estrogênio foram reduzidas para 30, 20, até mesmo 15 microgramas de etililestradiol. Mais à frente, na tentativa de minimizar os efeitos colaterais indesejáveis relacionados ao uso da pílula, dor de cabeça, enjoo, as náuseas e vômitos propriamente associados ao anticoncepcional, numa tentativa de torná-lo mais tolerável e aceitável pela população de uma maneira geral, esses anticoncepcionais começaram a ser modificados para doses cada vez menores, dosagens cada vez menores e vias de administração cada vez mais diversificadas. Então, o anticoncepcional que antigamente só existia na forma de pílula passou a existir também na forma de adesivos, anel vaginal, injeção e o próprio DIU, né? Existe o DIU de cobre, mas existe também o DIU de liberação hormonal intrauterina. E esse DIU é um DIU que tem uma liberação de hormônios em muito baixa dose para tentar prevenir esses efeitos colaterais indesejáveis da ação sistêmica desses hormônios, né? Porque nós sabemos que esses hormônios inocentes que essas mulheres usam na pílula anticoncepcional, eles são absorvidos pelo intestino
eles passam por um metabolismo hepático, eles não vão atuar só na inibição da função dos ovários, ou vão inibir a função do endométrio e modificar a secreção do colo do útero, né, um muco cervical. Esses anticoncepcionais hormonais vão atuar sistemicamente. No próprio fígado eles vão causar alguma alteração e alterar o metabolismo do fígado. Eles vão chegar lá nos neurônios daquela mulher e vão alterar a sua função neuronal, as suas emoções, por assim dizer, né? E, de fato, quando a gente pensa no que ele provoca no ciclo menstrual em si, nós estamos falando de pílulas combinadas hoje, basicamente, né? O método clássico de contracepção, que é o mais utilizado no mundo inteiro, de fato, que é a combinação de estrogênio com progesterona. O objetivo dessa medicação é, na maioria das vezes, causar a anovulação por supressão dos picos hormonais de estrogênio, de FSH e de LH. E, eventualmente, se a ovulação ainda ocorrer, esses hormônios alteram a motilidade dos cílios, das trompas, né? Jogando essa motilidade aqui, joga o ovo fecundado para dentro do útero. Eles atuam alterando a qualidade do muco cervical, impedindo que o espermatozoide eventualmente suba. Nem sempre isso acontece. E, para o caso de tudo isso ainda falhar, eles atrofiam o endométrio para que o ovo fecundado não consiga encontrar um ambiente adequado para se fixar e morra por falta de nutrientes. Esses são os efeitos sobre o próprio ciclo menstrual em si, né? Uma outra coisa que aconteceu com os anticoncepcionais, e essa coisa é muito curiosa e tem muito a ver com aquilo que vocês me questionam o tempo inteiro, de que vocês estão usando o anticoncepcional para regularizar o ciclo, porque vocês tinham ciclos imprevisíveis, com sangramentos totalmente irregulares. E aí, para tentar fazer com que o anticoncepcional caísse nas graças do povo, né, os anticoncepcionais foram também modificados do ponto de vista do esquema posológico, da maneira de usar. Então, aquelas mulheres que se sentiam incomodadas ou que tinham algum efeito colateral porque não conseguiam, porque não tinham sangramento, porque não tinham a menstruação vindo, essas mulheres começaram a ser iludidas por um esquema anticoncepcional mais parecido com o ciclo. E aí essas pílulas, que antigamente eram de uso contínuo, passaram a ter esquemas mais variados, com intervalos, né, de pausa, para que nessas pausas a mulher pudesse sangrar e sentir: nossa, minha menstruação veio, agora estou em paz, sinto o meu corpo funcionando. Grande ilusão. Esses sangramentos nada mais são do que sangramentos de privação hormonal dentro desse endométrio que está constantemente estimulado por níveis hormonais mais altos, né? Então, essa estratégia para tornar os anticoncepcionais mais agradáveis à cultura feminina de não perder o seu ciclo menstrual para o uso dos hormônios, nós podemos dizer que deu certo. Porque a grande maioria das mulheres, se você conversa com elas hoje em dia, elas acham que, e se você pergunta: você tem um ciclo regular? Depois que eu comecei a usar a pílula, regularizou. Regularizou o quê, minha filha? Se tu não tem ciclo, né? Isso se tornou uma grande mentira, né? Contada, repetida várias vezes, que passou a ser uma verdade. Então hoje existem várias doses, vários esquemas e várias combinações de pílula. Até agora eu me referi basicamente ao estrogênio. Mas existe também um segundo componente dessas pílulas combinadas e dos anticoncepcionais que não são orais. A grande maioria deles é também de anticoncepcional combinado. As injeções, o anel vaginal, o adesivo, né, eles são também hormônios combinados de estrogênio e progesterona. Então, quando você toma aquela injeção mensal, ela é estrogênio com progesterona. Quando você coloca o anel vaginal, ela é de estrogênio com progesterona. Quando você bota adesivo, isso é raro no Brasil, é de estrogênio com progesterona. A injeção trimestral, o Depo-Provera, é só de progesterona.
E a pílula, aquela da mulher que amamenta, né, o Lactario, o Cerazette, ela é uma pílula só de progesterona. Então veja, todos esses esquemas vieram, todas essas modificações vieram para se adequar às diferentes realidades. Por exemplo, né, as mulheres que são hipertensas, as mulheres que têm histórico de trombose, as mulheres que têm uma história de risco para infarto, AVC, elas, obviamente, sofreriam mais com os efeitos do estrogênio. E daí passou-se a pensar num anticoncepcional que pudesse ter só progesterona, que traz um risco cardiovascular menor. E aí criou-se uma nova geração de anticoncepcionais baseados só no uso da progesterona, e hoje em dia eles evoluíram, entre aspas, ainda mais, para se tornarem cada vez menos inofensivos do ponto de vista biológico. Não que isso o torne menos... não que essas modificações tornem os anticoncepcionais mais inofensivos em si, mas é pelo menos uma falsa impressão de que eles são quase não alteram o funcionamento do organismo, né? Mas hoje em dia a gente já tem essa grande diversidade de formulações de anticoncepcional no mercado. Pílulas de anticoncepcional só de progesterona, pílulas combinadas de progesterona com estrogênio, né? Os anéis vaginais, as injeções, os implantes que são só de progesterona, né? Então, hoje você tem uma infinidade de meios, uma infinidade para todos os gostos, para cada mulher iludida existe um perfil de anticoncepcional melhor que se encaixa na sua ilusão particular. Mas o foco de hoje é entender como é que esses hormônios inocentes, maravilhosos, que só querem te ajudar, vão interferir no seu risco de ter trombose. E se é para você ficar de cabelos em pé ou não. Pois bem, nós falamos do efeito dos anticoncepcionais no ciclo menstrual em si. Alteram LH, alteram FSH, né? Aqueles hormônios que promovem a ovulação e amadurecem o colo do útero e o endométrio para que o espermatozoide possa passar e o ovo fecundado possa se fixar. O que nós não falamos ainda são dos efeitos sistêmicos dos anticoncepcionais. Então, quando nós pensamos no metabolismo das gorduras, o anticoncepcional pode interferir no seu perfil lipídico, os triglicerídeos, o colesterol, o bom e o ruim. Carboidratos, mecanismo dos carboidratos. Não esqueça, esses anticoncepcionais inocentes que a gente toma, a gente não, porque eu não tomo anticoncepcional, mas esses anticoncepcionais inocentes que essas mulheres tomam, eles são metabolizados no fígado, na maioria das vezes. Numa primeira ou numa segunda passagem. E são, então, eliminados na urina. E veja, toda vez que você tem uma medicação que sobrecarrega a função do fígado, você pode modificar a função celular do fígado e o metabolismo hepático, de certa forma. E aí, a gente sabe que o próprio fígado é o responsável, né? Ele é responsável, em grande parte, por esse metabolismo dos lipídios e dos carboidratos. Né? O fígado ele deposita células de glicose na forma de glicogênio. Então, ele faz parte desse metabolismo riquíssimo de regulação da glicose no organismo, né? Então, toda vez que você toma um anticoncepcional que sobrecarrega a função do fígado, modifica a função celular do fígado, você está modificando de alguma forma o seu metabolismo para as gorduras e os carboidratos, né? Então, não se esqueça que ali também existem mecanismos de regulação da sua pressão arterial. E quando você sobrecarrega esse sistema, você também modifica o mecanismo de regulação da pressão arterial. Não estamos falando propriamente do mecanismo hepático, tá? Saindo desse campo do metabolismo dos lipídios e dos carboidratos. O próprio sistema de regulação da pressão arterial, que é outro, é mais complexo, né? E multifatorial, diversos órgãos e tecidos regulam o sistema de regulação da pressão, regulam os níveis de pressão arterial. Mas esses diferentes sistemas que regulam a pressão arterial também são modificados pelas pílulas de estrogênio e progesterona.
todo o sistema cardiovascular é modificado. E o seu risco cardiovascular, de uma maneira geral, ele é transformado também. Então, tem uma série de efeitos indesejáveis a curto e médio prazo, né? Mulheres que começaram a usar o anticoncepcional tiveram, de maneira imediata, muitas vezes, alterações mais leves e indesejáveis, né? Aqui nós temos ali uma nutricionista falando aqui, nutricionista praticante de CrossFit, né, Amanda? Você está dando seu depoimento aí para não me deixar mentir, porque eu não... É engraçado como quando eu começo a falar as coisas aqui e as pessoas começam a comentar e confirmar o que eu estou falando ao vivo, porque eu não tenho como combinar com essas pessoas. Nós temos aqui uma nutricionista que obviamente sabe o que deve comer e o que não deve, que pratica CrossFit e tinha o LDL sistematicamente alto, né? Usava Nuvaring e Mirena, teoricamente anticoncepcionais, mas fraquinhos, né? Que não são absorvidos no intestino, não passam diretamente pelo fígado, então os efeitos colaterais adversos deles são menores, mas está aí a prova, né? Mas quem começa a usar os anticoncepcionais experimenta de alguma forma, em maior ou menor grau, uma sensação de inchaço, de dor nas mamas, náuseas, às vezes até vômitos, dor de cabeça, acne e até mesmo alteração do humor. Cada uma dessas mulheres vai perceber esse sintoma em maior ou menor grau, né? Obviamente que também, em relação ao próprio uso dos anticoncepcionais, um dos eventos adversos mais relatados é o sangramento que se torna imprevisível, então muitas mulheres usam anticoncepcional só para dar uma regularizada no ciclo, né? E descobrem que o anticoncepcional bagunçou ainda mais esse sangramento e fez com que ele ficasse imprevisível, tipo borra de café, né? Aquele pretinho pinga-pinga. Então sempre tendo que usar o absorvente na bolsa, se precisar de alguma coisa, corre para o banheiro para colocar, né? Aquilo que era o controle total prometido se torna o descontrole total. E, de fato, a gente não precisa nem falar de outros aspectos que nós já conversamos aqui inúmeras vezes com inúmeros testemunhos de alteração de humor e alteração da libido. Porque nós sabemos que os anticoncepcionais hoje em dia, eles não só, na grande maioria das vezes, na associação deles existe um mecanismo de associação entre a associação do estrogênio com a progesterona, né? É com uma progesterona modificada que muitas vezes inibe a função da testosterona, que é responsável, obviamente, por regular a libido, né, em homens e mulheres, em maior ou menor grau. Então veja que essa progesterona associada, ela não está ali só para enfeitar. Ela está ali para tentar estabilizar o endométrio, diminuir o efeito do estrogênio no fígado e tentar diminuir esses efeitos de sangramento imprevisível associados ao estrogênio e tentar equilibrar a ação do estrogênio no organismo de uma maneira bem leiga. É isso que a progesterona faz ali, para que o seu corpo não fique constantemente estimulado por estrogênio sem oposição, da progesterona. Pois bem, mas o que acontece com o anticoncepcional em si? Quando a gente está tomando um hormônio, e a gente fala que esse hormônio aumenta o risco cardiovascular de uma maneira geral, porque ele mexe na pressão, ele mexe no metabolismo dos carboidratos, ele mexe no colesterol, e todo mundo que tem colesterol desregulado, que tem o mecanismo dos carboidratos desregulado, de alguma forma, ele altera, né, ele aumenta o seu risco cardiovascular. Quem tem o colesterol desregulado, quem tem a glicose desregulada, é um paciente de risco para infarto, AVC, né, a longo prazo. E o anticoncepcional se soma a isso. E muitas vezes você pensa assim, ele modifica só um pouquinho. Sim, mas pontualmente ele pode modificar só um pouquinho. Mas acontece que na nossa realidade, né, quando a gente tem
quando a gente olha para o indivíduo e vê o risco cardiovascular dele de uma maneira geral, nós não estamos pensando se ele toma ou não toma somente anticoncepcional. Nós estamos olhando para o peso, para a alimentação, para o sedentarismo, se ele fuma ou não fuma. Então, perceba que, às vezes, aquela gota é a gota que faltava para o copo transbordar. Então, essa é uma discussão que fica para depois, né? Uma discussão à parte sobre tudo que os anticoncepcionais podem causar no organismo feminino. Mas vamos nos ater agora à questão da trombose em si. Bom, a trombose venosa profunda é das complicações cardiovasculares associadas aos anticoncepcionais, realmente dos efeitos colaterais, não daqueles efeitos indesejáveis. Não estou falando aqui de náusea, dor de cabeça, inchaço ou dor nas pernas, não estou falando disso. Estou falando de efeitos colaterais sérios. Dos efeitos colaterais sérios, a trombose venosa profunda é a mais comum. Dificilmente alguém te apresenta uma pílula dizendo o efeito mais comum, o efeito colateral mais comum da pílula é a trombose venosa profunda, né? Ninguém começa contando por aí. Geralmente vai contar de todos os benefícios, acaba com a acne, acaba com a queda de cabelo, oleosidade da pele, com os pelos no rosto, né? Acaba também com a tua libido, com a tua estabilidade emocional, acaba com a tua autoestima, acaba com a tua segurança, acaba com a tua capacidade de ser aberta para um relacionamento, aberta para a vida, acaba com tudo. É uma maravilha essa pílula. Mas, lá no sistema de coagulação, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo está constantemente trabalhando com vários fatores em equilíbrio para regular, né, a sua hemostasia, por assim dizer. Por exemplo, você está cortando uma cenoura com uma faca e mete a faca no dedo. Cortou, você vai ver que começa a sangrar, né? Começou a sangrar, você vai lá e comprime aquilo ali e você vai ver que em cima daquele corte começou a se formar um coágulo e aquilo parou de sangrar. Inicialmente, tem um mecanismo inicial de proteção daquele vaso que se rompeu para sair sangue. Esse mecanismo de proteção inicial é com as plaquetas e depois entra em seguida uma cascata de coagulação em ação para reforçar essa proteção do vaso sanguíneo. E essa cascata de coagulação é um mecanismo, né, fisiológico, uma ativação de uma série de fatores de coagulação. Todos eles atuam em equilíbrio, porque ao mesmo tempo que o trombo está se formando para proteger o vaso, isso acontece também, por exemplo, após o parto, né? Ao mesmo tempo que o trombo está se formando para fechar aquele vaso e parar de sangrar, estancar o sangramento, existe o sistema contra a coagulação que equilibra para que aquele trombo não cresça demais, além da conta. Pois bem, o seu anticoncepcional inocente, ele vai lá no fígado, esses fatores de coagulação eles são produzidos no fígado. E esse anticoncepcional inocente que você toma, ele vai lá no seu fígado e começa a alterar a produção desses fatores de coagulação. Então ele diminui alguns componentes da cascata de coagulação que quebram o trombo para ele não crescer demais e ao mesmo tempo ele favorece, aumenta a produção de fatores de coagulação para que aquele trombo cresça demais. Então ele desequilibra a balança. E aquele sistema de coagulação que estava em equilíbrio passa a pesar mais para o lado da coagulação do que da anticoagulação. Então veja, toda vez que você gera uma lesão no seu vaso sanguíneo e que você tem que proteger, tampar o buraco com plaqueta e fatores de coagulação e fibrina, imediatamente começa a entrar em ação um sistema de coagulação e anticoagulação que se equilibram para manter aquele trombo no tamanho ideal. Quando entra o anticoncepcional, essa balança começa a pesar a favor da coagulação. E aí o coágulo vai se formando, vai se formando, vai se formando, vai se formando.
e não tem nada para se opor, ele só vai crescendo, 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 até a hora que ele entope o vaso todo. Ali, todo ou quase que todo, ali se estabelece a trombose venosa, né? Quando acontece na veia. Pois bem, quando a gente tem essa situação, a gente está deixando a pessoa mais vulnerável a uma trombose venosa. Agora veja, qual é o risco de que isso aconteça com uma pessoa que usa anticoncepcional, então? Que é a grande questão dessa nossa live. Eu sou uma mulher jovem, saudável, e eu quero saber qual é o risco que eu tenho de trombose quando eu começo a usar um anticoncepcional inocente que está me ajudando a regular o meu ciclo, iludida, que está secando o meu cisto, outra iludida, né? Que está tratando o meu mioma, outra iludida, enfim, que vai regularizar o meu ciclo para tratar a minha SOP, para poder engravidar, outra iludida. Enquanto eu falava aqui, eu vi os comentários de várias mulheres que estavam falando aqui, ó, parei o anticoncepcional e agora estou há 50 dias, 2 meses sem menstruar. E um monte de gente aqui dando parabéns, estava grávida. Tá grávida nada, para de se iludir. Tu tem a SOP, tem algum problema aí, tem prolactina alterada. E você não sabia disso. Tu tem a anovulação e não sabia, porque o teu anticoncepcional estava te enganando. Aí você começou a usar isso, e aí qual é o risco que essas mulheres têm de ter trombose em algum momento? O risco que essas mulheres têm de ter trombose, ele é dado por alguns estudos populacionais. Estudaram pessoas, compararam pessoas que usam anticoncepcional a pessoas que não usam e viram lá. Quantas vezes mais acontece trombose em quem usa anticoncepcional em relação a quem não usa? É o que nós chamamos de risco relativo, né? O risco relativo é expresso em número de vezes a mais que você tem de risco, né, de se expor a um determinado evento quando você está exposto àquele fator. Então, por exemplo, qual é o risco relativo que uma pessoa tem de desenvolver trombose quando ela se expõe ao fator anticoncepcional hormonal combinado, de estrogênio com progesterona? Bom, esse risco aumenta em 3 a 5 vezes. Muito pouco, né? Isso é bobagem. Isso é bobagem. Agora pensa comigo. Você tem a opção de andar de avião. 2 tipos de avião são colocados para você. Um, que a passagem é bem mais barata, tem voo o tempo todo para sair, mas o risco dele cair é 3 a 5 vezes maior do que o outro avião, que é mais caro, ele sai menos vezes, dá mais trabalho para achar uma passagem, mas ele chega mais de maneira mais eficaz do outro lado. Ele praticamente não cai. 3 a 5 vezes parece alguma coisa chata, né, de se aturar. Você subiria nesse avião? Eu não. Ah, mas eu tenho que ver o enterro do meu pai. Aí talvez eu subisse nesse avião. Ah, mas a minha filha está doente no hospital e se eu não chegar a tempo, eu posso não dar adeus a ela nos últimos dias de vida da minha filha. Aí talvez você pegue esse avião. Mas eu só estou querendo dar um passeio lá em São Paulo. E, enfim, como vai ser mais confortável para mim ir mais cedo, para poder voltar mais cedo, eu vou pegar esse avião que cai 5 vezes mais do que o outro. Se você fala para mim que você vai pegar esse avião para ir dar um passeio em São Paulo e voltar, eu vou dizer que você é maluco. Porque se tem outro avião que não cai, 100% de chance, 0% de chance de não cair, 0% de chance de cair, você pode chegar um pouquinho depois, você pode gastar um pouquinho mais, pode ter um pouquinho mais de trabalho para conseguir uma vaga nesse avião, mas você vai chegar. Eu, se fosse vocês, eu não escolheria o outro, que tem só 3 a 5 vezes mais chance de cair. Porque se cair, o risco é grande de morrer, né? Vamos combinar. Esse mesmo raciocínio é o que eu posso trazer para você em relação ao anticoncepcional.
Por que você toma anticoncepcional? Porque eu não quero menstruar? Porque eu não quero engravidar? Porque minha cólica é chatinha? Porque eu não gosto de ter espinha? Porque meu cabelo tá caindo muito, né? Aí esses pelos aqui no rosto me incomodam, eu tenho que estar depilando toda hora. Ai, que saco, vou tomar logo esse anticoncepcional, aumentar em 3 a 5 vezes o meu risco de ter trombose. Só que você não está só aumentando em 3 a 5 vezes o seu risco de ter trombose de uma maneira geral. Porque você é sedentária, você só come porcaria, teu colesterol está alterado, tua glicose já não está lá essas coisas, ou você fuma, o teu pai, tua mãe, tua avó, tua tia infartaram, teu risco cardiovascular é imenso, né? E aí aquela coisa já está toda se estruturando, você vai lá e taca uma gotinha de querosene naquele negócio para quando ele pegar fogo incendiar de vez. Então percebam que boa parte das mulheres, obviamente, não estão tratando nada utilizando o anticoncepcional. Estão fazendo simplesmente planejamento familiar, né? Contracepção pura e simples, e se expondo aos riscos desnecessários de uma medicação que deveria ser utilizada para tratar e não para causar mal, e vocês estão utilizando muitas vezes para se livrar de sintomas indesejáveis, para regularizar o ciclo com a ilusão de que vocês estão ciclando alguma coisa, né? Para curar SOP, que não cura, para curar mioma, que não cura, para secar cisto, que não seca, ou simplesmente para não passar um inconveniente de ter que botar um absorvente ou usar um coletor menstrual. E aí, né, eu te digo o outro lado da moeda, que é também o de comparar o risco de trombose venosa profunda com anticoncepcional com o risco de trombose venosa profunda com outras coisas da vida, como por exemplo a própria gestação. O estado gestacional e o puerperal, ou seja, a gestação e o pós-parto, eles representam para a mulher um aumento de 4,2, mais ou menos, 4,3, um aumento de risco de 4,3 vezes para a trombose venosa profunda. Aí já vem aqui o queridão, né, super sábio, e fala assim, mas se você assume o risco de ter trombose 4 vezes mais para engravidar, por que não pode usar para tomar uma pílula? Porque você não vai levar a pílula para passear no shopping, tu não vai amamentar a pílula, tu não vai levar a pílula para a escola, né? Tu não vai vestir a pílula não vai falar papai e mamãe para você, tu não vai pegar a pílula no colo, né? Tu não vai levar a pílula para passear no parquinho, tu não vai rir para a pílula, tirar foto com a pílula, né? Então existe um benefício que supera os riscos. E, obviamente, uma situação fisiológica, transitória, temporária de aumento de risco, que será contornada com vigilância e acompanhamento pelo pré-natal. Então, quando a gente compara uma coisa com a outra, nós estamos falando de duas situações totalmente diferentes. Uma situação transitória e fisiológica do organismo, da fase, né, da vida da mulher, da vida reprodutiva da mulher, e no outro, um desvio da sua natureza totalmente, tirando o seu corpo de um estado de saúde e direcionando o corpo para um potencial estado de doença. O que para mim, como médico, não faz qualquer sentido, né? Então, nós estamos muitas vezes provocando doença. Acontece, né, que você já deve ter ficado sabendo de alguma situação de uma fulana, ou de uma fulana principalmente, que fraturou o pé, botou uma botinha, botou um gesso, e quando viu foi correndo para o hospital porque estava com trombose. Ou da fulana que fez uma cirurgia plástica e 2 semanas depois estava imobilizada e morreu de tromboembolismo pulmonar, né? Ou da fulaninha que fez uma cirurgia ortopédica, uma bobagem, e morreu por causa de tromboembolismo pulmonar. Eu conheço
uma colega médica, que morreu sim. Mas então, quer dizer, Felipe, que a coisa é muito mais perigosa do que parece? Na verdade, nem tanto. Mas do que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma falta de bom senso, de uma medicação que é amplamente difundida na população, que eleva riscos de complicações cardiovasculares, entre eles a trombose venosa profunda, que é distribuído como se fosse água com açúcar por aí, desde os 13, 14, 15 anos das mulheres, para que elas se acostumem a essa cultura, sem um mínimo de investigação do histórico familiar dessa doente, entre aspas, que está sendo tratada com anticoncepcional. Muitas pessoas descobrem que tem trombofilia na família. Muitas pessoas descobrem quando alguma das jovens daquela família começa a usar anticoncepcional e tem uma trombose nos primeiros anos de uso. E aí, quando aquela mulher que tinha um risco basal de trombose alto por uma trombofilia que ainda não tinha se manifestado, quando ela joga a gotinha ali de querosene naquele fogareiro, a coisa explode e a trombose aparece. Aí a família inteira começa a entrar em pânico e vai procurar se alguém tinha trombofilia. O grande problema é esse. Além de passar anticoncepcional desnecessariamente para a grande maioria das adolescentes, porque ao invés de fazer educação sexual, a gente bloqueia a fertilidade dessas mulheres, né? Para que elas possam ser educadas pela vida e viver as suas aventuras sem nenhum risco de gravidez indesejável, que afinal de contas isso é o pior que pode acontecer com uma mulher. E aí a gente acaba se deparando, né, com essa situação de famílias que descobrem casos de trombofilia hereditária, porque jovens começaram a usar anticoncepcional por causa da espinha, né? Uma coisa horrível, ter que submeter essas jovens, essas adolescentes a esse sofrimento da cara toda cheia de espinha. O melhor tratamento é anticoncepcional, logo bloquear esse ciclo, mãezinha. Aí você deixa sua filha ir pra festa tranquila, se ela se envolver com alguém, risco zero dela engravidar. É risco zero entre aspas, porque o risco de... a taxa de falha... Voltei. Estão me vendo? Beleza? Então eu falava aqui, né? Mais fácil, mãezinha. Dá logo uma pílula pra essa amiguinha, pra sua filha, né? Essa espinha ninguém merece. Ninguém merece uma adolescente com essa espinha no rosto. É muito sofrimento pra essa jovenzinha. Dá logo a pílula, que ela vai poder ir pra festinha tranquila, namorar à vontade, sem nenhum problema, né? E aí, uma dessas jovenzinhas eventualmente tem uma trombose e bota todo mundo em pânico. Porque além de passar esse remédio desnecessariamente, nunca perguntou se a mãe teve uma trombose do nada, se a prima, se a tia, a irmã teve uma trombose do nada. E aí, quando o fator trombofilia se soma ao uso dos anticoncepcionais, a trombose acaba aparecendo. Portanto, quando a gente fala de risco de trombose anticoncepcional, nós estamos falando de uma elevação considerável de risco em cima de uma coisa que é rara. E aí, de fato, o número absoluto de tromboses que acontece é pequeno, mas nós estamos falando de um risco individual que aumenta de maneira substancial. Porque a pergunta que tem que se fazer não é para a população quantas vezes aumenta o número de casos de trombose, é para você. Quantas vezes aumenta o seu risco de trombose quando você usa? Porque você não é uma estatística, você é uma pessoa que está avaliando qual é o ganho que você vai ter com o uso daquela medicação. Não só por esse motivo, porque de fato, se fosse simplesmente pela trombose, talvez isso fosse um argumento muito fraco para se estimular o abandono do uso dos anticoncepcionais. Nós já estamos aqui há 48 minutos conversando sobre isso, eu já enumerei vários outros, que talvez sejam muito mais preocupantes e muito mais
prejudiciais para a mulher no seu dia a dia do que a trombose, porque de fato raramente isso vai acontecer, já que esse aumento de chances é em cima de um evento que já é raro, que é a trombose. Mas a questão é, se você pudesse evitar uma trombose de bobeira, né? Se você pudesse evitar dar um tiro de canhão numa formiga, por que não? Tratar acne com anticoncepcional é dar tiro de canhão numa formiga. Na minha visão, você não acha? Então, o pensamento que nós temos que terminar essa live de hoje, entendendo o mecanismo de associação dos anticoncepcionais com a trombose, assim como qualquer outro fator de risco, né? Assim como qualquer outro evento adverso ou colateral que a pílula possa trazer, é por que é que nós usamos tanto uma medicação que não traz nenhum real tratamento na maioria dos casos e que aumenta substancialmente o risco de doenças graves, que são raras de acontecer, mas que quando acontecem podem matar. Então fica aqui o questionamento sobre essa condição, obviamente, e esse entendimento, né, de que, além da preocupação com os efeitos não biológicos do contraceptivo que você muitas vezes escolhe tomar, você tem que fazer essa escolha consciente sobre os riscos que cada uma dessas medicações pode trazer para você. Então, tome sempre muito cuidado com esses efeitos maravilhosos que as pílulas todas te propõem. Porque essas pílulas combinadas, essas pílulas hormonais, as que aumentam substancialmente esse risco são as pílulas em si. Os anticoncepcionais do tipo anel, injeção, eles não tiveram esse aumento de trombose documentado em estudos. Mas a pílula é, de fato, um dos anticoncepcionais mais utilizados, se não o mais utilizado no Brasil e no mundo. E nós estamos falando aqui de algo que, na grande maioria das vezes, não está tratando nada efetivamente. Então fica aqui esse questionamento, e de que muitas vezes o tipo de pílula que está sendo utilizado, o tipo de combinação que está sendo utilizado para aliviar os sintomas indesejados, né, de acne, queda de cabelo, pelos de aspecto masculino, que você poderia estar tratando de outras formas, esse tipo de pílula, esse tipo de associação de pílula, de estrogênio com progesteronas mais modernas, né, que são as de terceira geração para cima, que são desogestrel, gestodeno, ciproterona, drospirenona, são as mais maravilhosas para aliviar os sintomas androgênicos, né? Esses sintomas do tipo masculinização, queda de cabelo, acne e pelos no corpo. Os mais maravilhosos nesse sentido são os que os estudos mostram que tem mais associação com trombose. Dentro dessas 3 a 5 vezes mais chance de trombose, os que mais têm chance de dar trombose são os anticoncepcionais mais modernos, os de terceira geração para frente, que são aqueles que te prometem efeitos colaterais menos indesejáveis e que às vezes te aliviam de alguns sintomas inconvenientes estéticos do seu dia a dia. Quando você for fazer a sua escolha, se você quiser assumir o risco de entrar no avião que cai 3 a 5 vezes mais do que o outro, que dá mais trabalho, qual é o avião que dá mais trabalho e chega sempre no outro lugar também, no mesmo destino? É o método natural, né? A pílula tem um índice de sucesso com o uso convencional de, se eu não me engano, 93 a 95%. Tá? Eu posso trazer isso em estatísticas para vocês aqui. Ó. O índice de falha da pílula é de 5 a 9%. O que quer dizer que de cada 100 mulheres que usam, 5 a 9 engravidarão. O risco de sucesso, o risco de falha dos métodos naturais gira em torno de 7 a 5% também, com o uso adequado, assim como a pílula. Então nós estamos conversando aqui sobre 2 aviões que chegarão ao mesmo lugar.
Um cuja passagem é mais difícil de adquirir. Método natural não é fácil. Tem que ter disciplina, tem que ter companheirismo, tem que ter consciência, tem que ter responsabilidade. Não é qualquer um que consegue agendar um voo nesse avião. Mas ele vai chegar lá. Ele não tem risco de queda. O outro chega lá mais rápido, tem voo o tempo todo saindo para São Paulo desse avião. Mas ele cai 3 a 5 vezes mais. É esse o pensamento que eu queria trazer para você aqui hoje, nessa noite. Para que você entenda quais são os riscos que você está correndo. E entre tantos outros riscos cardiovasculares aumentados. E todos os outros malefícios comportamentais, afetivos, conjugais, que o uso dos anticoncepcionais pode trazer a curto, longo e médio prazo. O outro, a longo prazo, é o reforço da cultura da crueldade, da relativização da vida, da banalização das nossas responsabilidades como seres humanos. Com grande tristeza, eu recebi hoje a notícia de que a França flexibilizou as leis do aborto, e permitiu a interrupção da gestação em qualquer uma das fases de gestação, até o seu final, até o termo, até a proximidade das 40 semanas. Nós estamos vendo a barbárie crescer diante de nós e nós estamos nos omitindo. A Europa já foi o centro, da civilização, já foi o grande berço, da civilização ocidental, protetora da vida, e hoje a gente chora esse presente desastroso que a França só tem a lamentar. E a França não chegou nesse ponto por acaso. Não foi de uma hora para outra que os franceses acordaram e decidiram que poderiam assassinar os bebês a qualquer hora, a qualquer momento na sua gestação, não. Eles começaram de mansinho. Achando que a pílula era independência, meu corpo, minhas regras, Eles chegam de mansinho. E esse discurso está chegando aqui no nosso país também. Esse discurso está chegando aqui. O ladrão está batendo na nossa porta e a gente tem vergonha e se omite de lutar de volta. E onde a gente não se manifestar, eles vão ganhar espaço. E quando a gente vir, a gente já vai estar sendo tomado por esse pensamento assassino e cruel. Não se deixe enganar. Hoje é um dia triste, mais uma vez, por essa vergonha que os franceses estão fazendo hoje. A gente não tem que ter medo daqueles que possam lutar contra o corpo, não. A gente tem que ter medo contra aqueles que podem atentar. A gente tem que ter medo daqueles que podem atentar contra a nossa alma. E aí fica aí o convite para que vocês não se omitam. Vai chegar o momento em que nós teremos que dar a nossa opinião. Em que nós teremos que escolher quem nos representa. E vocês não podem se omitir. Eu sei qual é a opinião de vocês e no que vocês acreditam. Mas muitos de nós nos omitimos e temos vergonha de defender a nossa opinião. Não tenham vergonha. Que os franceses tiveram. E eles foram devorados pelo inimigo. Fiquem com Deus e uma boa noite. E fica aqui a reflexão de hoje. Para que vocês não deixem o inimigo bater na tua porta e assaltar a tua família. Até a próxima, galera.